Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Nossa, meu cabelo tá beleza. Vamos falar um pouco sobre o HSLG, que é o fundo de logística da HSI, lá da mesma gestora do HSML, que é um fundo pequenininho, né? Mas vários inscritos aqui do canal, seguidores meus lá do Instagram e membros lá do grupo do WhatsApp, que aliás o link está aqui na descrição, sempre pedem e falam sobre esse fundo, e aí eu sempre faço questão de manter o acompanhamento mensal dele. A gente está indo para o quarto ou quinto mês acompanhando esse fundo. Então bora lá. Deixa eu pegar minha setinha aqui. Então vamos lá, é o HSLG, fundo agora relatório de janeiro de 24. Basicamente, aquilo que a gente, os fundos da HSI, eles cobram taxa de performance. Inclusive, esse mês veio a cobrança da taxa de performance, a gente vai ver lá na DRE isso, 0,85 de taxa de administração. Vamos lá, cota de mercado, ele ainda continua abaixo do valor patrimonial, então o que impossibilita talvez ele fazer emissão. A gente tem que esperar um pouquinho para ver, porque o fundo não cresce, ele não sai disso. Ele tem até que um valor considerável, acima de 1 bi, mas ele tem poucos cotistas e o número de cotistas caiu. Talvez seja até por isso, porque o fundo não se movimenta tanto. E aí é um ponto que a gente também tem que ter atenção sobre isso, né? Que investimento em fundo imobiliário não é para ficar também todo mês mexendo, mas estava na hora do HSLG mudar um pouquinho, até para poder diminuir a concentração de Casas Bahia que ele tem no portfólio. A gente vai continuar acompanhando, 74 centavos, que é o guidance dele, ele continua pagando isso. 100% dos ativos com raio máximo de 30 km de capital mais próxima, não é que São Paulo, tá? É da capital da onde eles estão. Acho que eu não me engano, acho que é 40% dos imóveis estão na região metropolitana de São Paulo. Fundo proprietário de 100% dos ativos, com a BL 456. Para mim, essa acho que é a maior vantagem que eu vejo do HSLG, que é ele ser dono dos 100% dos imóveis, não tem participação em nenhum deles. 0% de vacância também é outro ponto que chama atenção. Tá? Aqui sobre o comentário do gestor, a gente já falou um pouco sobre isso no HSML, que foi a redução da taxa Selic em 0,5%, a gente já está em 11,25%, o IPCA de 2023 que fechou em 4,62%, a gente já sabia. Aqui a parte da projeção da HSI, que vai ficar a Selic em 8,5% até o primeiro trimestre de 25. Agora janeiro e FIX aumentando 0,7%. E diferente do HSML, que aumentou acho que 1% geral, ele aumentou 0,2%. E eles colocam aqui que eles têm expectativa esse ano, como é consenso, que os fundos imobiliários vão continuar em ascensão. Continua com 0% de vacância, o mesmo preço de média locação, 23,5 por metro quadrado, a manutenção de 0,74, usou um pouquinho de reserva esse mês, como vocês vão ver, mas ele tem uma reserva bem interessante para poder manter esse pagamento. 0,70, 0,74 é o guidance do fundo. Aqui um ponto importante, pessoal, olha só, ele gerou um resultado por cota maior do que o do mês passado, mesmo mantendo o mesmo número o mesmo valor de receita de aluguel, porque ele ainda não teve reajustes. A gente vai ver que os reajustes começam mais agora para o segundo semestre, a grande parte dos reajustes no segundo semestre. Mas o ponto é o seguinte, obviamente que ele teve aquele pagamento, se vocês virem o vídeo passado, ele fez um pagamento voluntário, facultativo, de 2 milhões de juros do CRI que ele tem, que é o único CRI que eles têm, e isso fez com que a despesa financeira caísse bastante, praticamente 150 mil por mês, é muita coisa, né? Se a gente pegar, eu até anotei aqui, esse aqui 1 milhão e 29 foi a despesa financeira do mês passado, agora já está em 853, exatamente por conta dessa, eles reduziram, né? Isso é muito bacana. Mas de qualquer maneira ainda precisaram usar reserva. Mas vejam, eles têm uma reserva bem robusta aqui no fundo de 68 centavos, é praticamente um mês de reserva. E aqui eles colocam que mantém 74 e o guidance deles até julho. Isso é muito similar ao HSML, né? O guidance deles de 70 a 74 é um pouco diferente, obviamente, o valor, mas é a mesma estrutura do HSML. Eu gosto bastante disso. O problema é que não tem muita perspectiva de melhorar isso, porque eles mantêm a mesma situação. E aqui um ponto que me chamou a atenção foi a queda de cotistas, com mais de 1.000 cotistas tiverem queda. A gente precisa investigar o porquê, não tem nenhum motivo
do porquê dessa queda, mas a gente tem que ver, e talvez um dos motivos seja esse, porque a gente vê que o fundo mês após mês mantém a mesma participação de Casas Bahia na receita, 40% do fundo é Casas Bahia, e a gente sabe o momento que as Casas Bahia vem passando, não é um momento fácil. Obviamente, com a queda da taxa de juros, o varejo vai melhorar, mas as Casas Bahia está muito ruim. Mas em princípio ele continua com vacância zero, inadimplência zero, então não apresenta tantos problemas. Mas a questão é que não se movimenta. Ele não compra ativos, faz uma... exatamente, ele não consegue fazer emissão também, né? Por estar abaixo do valor patrimonial. Quem sabe vender algum imóvel, não sei. É alguma coisa que o fundo... Porque ele está bem paradão. Então talvez seja esse um dos motivos da queda de número de cotistas, vai saber. E é por pouco, é porque quando a gente fala de um fundo que tem um pouco menos de 40 mil cotistas, uma queda de 1.000 cotistas é bastante coisa, né? Diferentemente de um fundo que tem 400 mil cotistas, então isso não impacta tanto. Aqui é importante aquilo que eu falei, o índice de alavancagem do fundo caiu de 7,9 para 7,1 com aquele pagamento de juros, então é um CRI bem gerenciável, a taxa um pouquinho, na minha visão, um pouquinho elevada, mas ainda é tranquilo, eles têm, não precisa fazer nada em 3 anos. Então, pessoal, o que a esperança desse fundo é o mercado de fato melhorar para a cota subir e ele fazer a emissão para poder comprar alguma coisa, que é o que a gente espera para esse fundo crescer, porque ele não consegue crescer se a cota de mercado não andar. Então esse é um ponto aqui a parte de revisional dos contratos a partir de 2027, a taxa, aqui o que eu falei para vocês, eles tiveram um pequeno reajuste esse mês, até mudou um pouquinho só a questão da receita, mas o grosso mesmo está aqui em setembro, a parte de setembro e novembro, a gente pegar aqui quase 50% dele é no segundo semestre. Então a gente vai avaliar e ver como é que vai ficar isso nos próximos meses. A gente vai continuar acompanhando. Não tem nada de novo, é apenas a gente continuar acompanhando para ver se de fato a cota anda. Ela teve uma valorização mês passado, mas mesmo assim não chegou a ponto de fazer emissão. Uma outra estratégia que é meio arriscada que o fundo pode fazer é usar um pouco mais de reserva e aumentar o retorno, que normalmente os fundos fazem isso quando eles querem captar, é aumentar o retorno. Mas vamos ver se, eu acho que dificilmente a HSI vai fazer isso. Mas vamos continuar acompanhando e espero você no próximo vídeo.